Agora me diz, Adam, por que você colocou seu nome à disposição aí para concorrer à prefeitura esse ano? Então, né, Vera, na verdade a gente iniciei na vida pública desde 2012, né, quando fui candidato, assim, quando meu pai veio a falecer naquele trágico acidente de carro. 2012 foi a primeira vez que você foi candidato? Saí candidato lá, fizemos 412 votos, empatei, perdi pela idade na época, né? E então, mas tive a oportunidade de assumir a Secretaria lá de Esporte e Turismo, a gente fez um trabalho bem legal mesmo. Chegamos a ter lá 1.300 crianças envolvidas nas escolinhas, um chamado contraturno escolar, né? E ali a gente foi se aprimorando, fui secretário da Saúde em 2015, um período curto ali. Logo em seguida tive que sair pelo fato de ter sido candidato. Fui eleito em 2016 com 699 votos, segundo mais votado lá no município. E desde então a gente está fazendo nosso trabalho lá na Câmara, né? E é óbvio que, eu sempre digo, a gente é consequência, né, da passos maiores, digamos assim, estamos no degrau, fizemos todo o processo de escolha lá do nosso partido, agregamos bastante, Vera, agora nessa última janela, nosso partido cresceu muito lá no município, liderado aí pelo senador Jorginho Melo, que vem fazendo um ótimo trabalho aí para Santa Catarina. Então a gente tem todo o apoio do senador, todo o apoio lá do partido PL. Então a gente está nessa construção e colocando à disposição para que a gente possa trazer ideias novas, né? Trazer algo novo. Porque eu digo que Capivari, de Baixo, até estava conversando ontem ainda, inclusive com o prefeito Nivaldo, a respeito disso. Porque Capivari de Baixo agora está virando uma página, né? Em que sentido? Porque as últimas eleições era o prefeito Brunel, o prefeito Moacir, o prefeito Nivaldo. Revisava, né? Exatamente. E não podemos esquecer do saudoso Saquete, que foi nosso primeiro prefeito lá, né? Era sempre MDB e PP. MDB, 4 anos ficava um, 4 anos ficava outro, né? Exatamente. Então agora virou a página, né? Então estamos colocando à disposição. Sou formado em gestão pública, estou cursando direito. Então me sinto preparado para que a gente possa dar continuidade no trabalho que está fazendo, para que a gente possa fazer realmente, dar esse up, assim, sabe? Uma inovação, uma perspectiva melhor, assim, a gente está buscando isso, ideias novas, para que a gente possa implantar lá no município. Essa ideia de ser candidato a prefeito já vinha de algum tempo, ou depois que você entrou para a vida pública, que isso foi estimulando, sentiu necessidade de um pouco mais? Era a sua meta há alguns anos atrás, quando você entrou para a política? Na verdade, eu cresci com isso, né? Quando meu pai foi vice-prefeito, PG, lá em 2005, e a gente vivia nesse meio, né? Uhum. Isso me despertou esse interesse muito grande. Infelizmente ele veio a falecer, ele foi candidato uma vez, seria candidato em 2012. Exatamente. Estava com boas perspectivas de vitória, digamos assim. Então isso me despertou muito, porque porque a gente consegue ajudar as pessoas, a gente consegue, sabe, fazer aquela parte tratar as pessoas diferente, dar realmente o caminho daquelas pessoas principalmente mais necessitadas. Então isso foi despertando, e era um sonho dele ser prefeito do município. E eu abracei essa causa, a família pediu, e desde então eu venho me preparando para isso, sabe? Para que a gente possa chegar e sentar na cadeira e fazer uma bela administração para toda a população do município de Capivari. O primeiro ponto para chegar na prefeitura, claro, né, é ter o voto do eleitor. Sim. Mas o que para o candidato, para colocar o seu nome, para estar preparado, o que precisa? Eu acredito que, primeiro de tudo, né, tem que ter dignidade e caráter. Para que chegue lá que possa realmente fazer as coisas de forma transparente, buscar algo inovador, tratar as pessoas diferente. Eu acho que esse carinho, essa aproximação com a população tem que ter, sabe? Quebrar essa barreira, gabinete da prefeitura lá trancada e a população lá fora. Eu acho que tem que estar nas ruas, tem que estar escutando a população. Eu fiz isso muito agora como vereador. A gente tem andado muito pelos bairros e nesse caminho, ouvindo a população, saiu vários projetos. Vários projetos mesmo para o município. Um projeto que eu destaco é a Lei PG, foi até denominada até pelo vereador Camilo, aprovada pela Câmara, que é a regularização fundiária do nosso município. Pega o loteamento Camilo, 90% lá são recibo. E precisa dessa regularização fundiária para dar o quê? Para dar o norte, porque todos os lados ganham. A prefeitura ganha, uhum, e o contribuinte, o dono lá do imóvel ganha pela escritura, valoriza seu imóvel, para poder vender, ajuda no financiamento da Caixa. Enfim, ouvindo a população, ouvindo lá na ponta, digamos assim,
a gente consegue perceber realmente a dificuldade do município e tenta caminhar para resolver os problemas. Lá tem muito disso? Tem muita gente que não tem, por exemplo, escritura Tem e só o recibo? Bastante. Tinha um trabalho que era do governo do estado nesse sentido, não foi feito nada lá no município de Capivari? Eu digo isso porque lá, quando meu pai foi vice-prefeito em 2005, na gestão lá com o Moacir, teve um programa do estado, Lar Legal, se eu não me engano. Isso, Lar Legal, exatamente. Daí foi dada entrada, foi feito reuniões nos bairros, foi dada entrada no fórum. E o que acontece? O problema é que o Poder Judiciário acho que não deu conta, não foi para frente, eu não sei se isso ainda está lá em pé. Só que agora em 2018, 2017, teve um decreto federal, um decreto presidencial do governo Temer, se não estou enganado, facilitando esses trâmites. Uhum. Em que sentido? Que não precisa passar pelo Poder Judiciário. Então faz só os trâmites administrativos entre prefeitura e cartório, isso facilita bastante. Uhum. O custo realmente baixa muito e as coisas é feito de forma muito mais rápida, né? Muito mais... Óbvio, tem um requerimento, vai ter um decreto municipal falando sobre as etapas. Então acho que de suma importância é isso. Facilitar as coisas para a população, diminuir a burocracia, diminuir, sabe? E então dando essas oportunidades para que as coisas possam ser organizadas de forma correta. E você tem um levantamento de quantas famílias, por exemplo, ou ainda não? Sabe que tem uma grande quantidade, mas não tem o número de levantamento ainda. Em que fase está hoje, né? A gente aprovou, eu apresentei o projeto na Câmara, foi em nome de todos os vereadores, até porque pelo fato de ser um projeto de cunho muito municipal, assim, eu chamei os outros vereadores, coloquei a par, então foi bem legal, assim, foi uma parceria da Câmara, então, e foi aprovado lá em 2018. Agora, em 2020, pelo fato de ser uma matéria nova, a Procuradoria do Município, o Poder Executivo está estudando bastante sobre isso, foi feito até alguns cursos, alguma coisa nesse sentido, estão formalizando o decreto para seguir os passos que o morador tem que fazer. Uhum. Teve algumas reuniões já em bairros, com empresas privadas de escritório de advocacia, oferecendo já esse trabalho, essa assessoria, mas enfim, até então, agora que está se formalizando o decreto para que dê o segmento correto, passo a passo, o caminho correto que o morador precisa saber. Uhum. O PL tem crescido bastante, né, Adam? Inclusive, a gente tem visto o próprio Jorginho Melo tem fortalecido bastante, dizem que ele está se preparando já para ser candidato a governo do Estado em 2022 e tudo mais. Isso ajuda também para você como candidato do partido, mesmo você sendo conhecido, sendo vereador e tudo mais, mas o partido ajuda também nesse momento? Com certeza, né, Vera? É a nossa referência, né, estadual. Daí tu pega aí situações como estamos hoje. Alguns partidos têm algumas referências que estão sendo manchadas, enfim. O Jorginho Melo cresceu bastante, o partido, e em Capivari não foi diferente. Prova disso, a nominata nossa de vereadores, tem uma nominata completa com 17 pré-candidatos a vereadores. Trouxemos a convite o vereador China, veio para o partido PL, que estava no partido PP na última eleição. Veio o vereador Fernando, que estava no partido PSB, que era do atual prefeito. Veio para o PL também para participar. O ex-vereador, o Eltinho, que estava no PSD, estava no PP, desculpa, veio para o PL também. Então, ou seja, a Kércia, que era... chefe de gabinete aqui, tá a nossa munícipe lá agora, estamos alinhando bastante lá, tá no PL do nosso município também, ou seja, temos um time forte, não tenho dúvida de falar que é do time mais forte do município de Capivari. Então a gente veio para brigar, a gente veio para lutar, mas principalmente para construir um município melhor, para construir um propósito melhor, sabe? Fazer de forma planejada, fazer algo diferente, pensando sempre lá na população. A gente sabe que as dificuldades estão aí, né? Isso é normal, mas a gente tem garra, vontade de trabalhar para fazer algo diferente. O PL tem proximidade com outro partido para um caso de coligação, ou vocês vêm para sair com chapa pura? Como é que é? Qual é hoje a ideia de vocês? Então, eu pude colaborar também, Vera. A gente fundou lá no município o Partido Podemos. E hoje o presidente lá é o Adriano Pinto. Então o PL Podemos está caminhando junto, isso já está acordado, isso já está apalavrado. Então, ou seja, já temos o Podemos que está caminhando junto. Óbvio que agora é momento de muitas conversas, de muitas discussões. Como eu vi há pouco tempo atrás, eu acho que o Dr. Vicente e o Expedito estiveram aqui falando que estão caminhando junto e tal. Então, o PL Podemos estar caminhando junto nesse projeto novo para Capivari, um projeto inovador para dar continuidade no trabalho que o prefeito também, Nivaldo, vem fazendo, que eu acho que uma ótima gestão. Organizou a casa, eu digo para ele que ele organizou a casa, agora é hora
Eu acho que ele plantou e agora é hora de nós estarmos colhendo. Eu escutei ali várias obras que tá para sair, estão saindo lá no município, tenho acompanhado bastante. Então, acho que esse é o projeto, sabe? Um projeto de expansão, um projeto muito forte na questão da geração de emprego. Nós temos que dar um jeito na área da CSN, para que a gente possa trazer indústrias novas. Aquela área pertence à prefeitura? Ou ainda... Não, pertence à CSN. Ainda pertence à CSN. Eu até em 2017 fui com o prefeito Nivaldo em São Paulo. A gente conversou lá com a diretoria da Companhia Siderúrgica Nacional. O prefeito levou uma proposta de compra da terra ali, de algumas terras da CSN. Eles, infelizmente, não aceitaram vender, não quiseram. Mas falta a gente organizar um meio jurídico de decretar como... tomar de volta para o município, enfim, que não está sendo utilizado. Também existe, também o Ministério Público já também ordenou a questão da limpeza ali, de desmanchar toda aquela parte. É um pecado uma área daquela ali, com aquele ali, todo aqueles equipamentos antigos, obsoletos, né? E o município não vai, né? Daí isso tranca. Então a gente tem que estudar um meio jurídico de fazer de forma... ter coragem para fazer isso. Muitos vêm aí e falam, é só pegar e tomar de volta e botar a fazer. Não, se fosse fácil, todos já tinham feito, né? Então a gente tem que fazer de forma segura, com embasamento jurídico, para que a gente possa dar continuidade naquilo e fazer a valorização. Tem vários projetos, várias empresas que querem vir para o município. Somos privilegiados ali na beira da BR, perto do porto, perto do aeroporto, enfim, passa a ferrovia no meio da cidade, então, ou seja, dá para ampliar bastante e tem grandes projetos ali para o município. Você disse que vocês têm uma proximidade muito grande com o Podemos, que é hoje o partido que vocês mais... O Nivaldo, né, alguns minutos atrás, o Nivaldo deu uma entrevista para a gente também e disse que não vai ser mais candidato. Eu estou vendo que você fez elogios aí ao Nivaldo e tal. Tem intenção de se aproximar também do partido do Nivaldo, do PSC ali, para... PSB, também para, quem sabe, daqui a pouquinho fazer uma composição nas próximas eleições, já que o Nivaldo não vai ser candidato? Até a aproximação nós temos, né? Nós caminhamos junto com o governo lá no município. A questão do PSB é a questão que todos os integrantes que estavam no PSB saiu. Ficou só o Nivaldo lá por questão de... Ele quis ficar mesmo, ele não quis trocar de partido, mas ele futuramente em contato comigo, ele falou que ia se desligar do partido, até porque ele falou até aqui no seu programa que não vai abandonar a prefeitura, não vai sair, não é candidato porque ele vai abandonar a vida pública, né? Vai tocar seus negócios, sua família e tal. Então, o PSB hoje não tem ninguém, não tem diretório, não tem executiva. Quem era presidente lá, acho que até o Filipinho era presidente do partido, hoje está no partido PP. Isso. Então, ou seja, mais aproximação da sigla, sem problema nenhum, mas aproximação no governo nós temos, fazemos parte do governo, né, todo o mandato. Eu acho que a gente tem construído bastante para o município. Uhum. Outros partidos, por exemplo, vocês estão conversando ou está descartado? Não, estamos conversando, tivemos boas conversas, já conversamos já até inclusive com o partido do Dr. Vicente, já conversamos com o PSDB, já conversamos com o PP, já conversamos com o PDT, enfim, há uma série de conversas. A gente sabe que a convenção é até dia 5 de agosto, se não alterar a data, acreditamos que não vai alterar. A eleição acho que já está definida para o dia 15 de novembro, então é um período aí mais longo aí de campanha, não sei como é que vai ser o período de campanha eleitoral, enfim, é tudo coisa muito atípica lá no município e então, na região, com essa pandemia, dificuldade de fazer reuniões, de colocar suas propostas, então é mais via WhatsApp mesmo. É uma campanha diferente, né, Adam? Diferente. É uma campanha diferente, então, totalmente... tudo novo, né? Tudo novo, a gente tem que se adaptar. Também, primeiramente, a nossa saúde, né? A saúde das pessoas, a questão da pandemia, respeitar os decretos, tanto municipal como estadual, para que a gente possa mais... Juntos, eu acho que a gente vai conseguir vencer isso aí o quanto antes. O nosso município, o nosso estado, eu acho que está de parabéns a respeito da pandemia. Como vai ser uma campanha diferente? Isso é ruim para vocês, como candidatos, por exemplo, que não se ter aquele contato direto com o eleitor? Isso dificulta em alguma coisa? Eu confesso pra ti, Vera, que pra mim dificulta bastante, assim, né? Porque eu gosto de estar mais com as pessoas, eu gosto de estar naquele contato, eu gosto do abraço, eu gosto do beijo, eu gosto, sabe,
é porque eu cresci no meio disso, né? Eu cresci ali na lotérica, ali no Bar RPG. Seu pai já era assim também, né? Eu gosto mais desse contato, esse contato mais próximo. Mas, enfim, a gente vai se adaptando, né? Vai respeitando e a gente vai modelando, assim, para que a gente possa conseguir contribuir também. O Zé Caetano tá mandando um abraço para você, tá? O Zé Caetano, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui também. O Adete tá dizendo, bom dia, Verinha. Obrigado pelo Verinha aqui. Pergunta ao Adam se ele ganhar as eleições, ele pretende voltar o horário dos servidores para 30 horas. Então, primeiro um abraço ao Zé Caetano. Zé Caetano. Zé Caetano, obrigado, Zé Caetano. Essa aqui é a Obrigado. Dete que tá fazendo a pergunta. A Dete, né? Isso. Dete, então, acho que dá pra gente pensar, dá pra gente organizar isso na forma jurídica, porque até o que eles cobraram bastante é porque fazia 20, 25 anos aí que eles estavam nesse horário das 7 a 1 e o prefeito que nos passou por determinação do Ministério Público, Tribunal de Contas, teve que, porque eles fizeram concurso para 40 horas e teve que passar para 40 horas. Mas eu acho que dá pra gente brigar por isso, dá pra fazer os estudos que dizem que teve mais gastos do que com o aumento da hora dele, né, gasto de água, luz e nesse sentido assim, dos custos básicos. Acho que dá pra gente pensar e retomar alguns pontos das 7 a 1 assim. Dá pra gente se organizar nesse sentido. A Silvana lá de Capivari diz o seguinte, a Vera pergunta pro Adam se ele é a favor ou contra o 24 horas. Então, o 24 horas é boa pergunta mesmo, Silvana. Teve um período muito curto lá na Secretaria de Saúde, lá em 2015. Quando eu assumi a secretaria lá em 2015, eu nunca me esqueço, foi dia 10 de outubro de 2015, desculpa, era até o dia do meu aniversário. Isso foi muito gratificante, onde eu aprendi bastante com aquela equipe. Então era 24 horas. Infelizmente, o prefeito da época, o prefeito Moacir, com sua equipe, decidiu fechar por custos e tal. Quando ele decidiu fechar, eu fui totalmente contra, me desliguei da secretaria no mesmo dia. Eu achava um absurdo naquele momento, mas eu acho que o que a gente tem que fazer é que o prefeito Nivaldo fez. Ele organizou a casa, botou as contas em dia, fez de forma planejada. Acho que agora os próximo mês, eu acho, está bem próximo disso. Acho que até o que retardou a abertura do nosso pronto atendimento aos finais de semana foi a pandemia, porque tem que fazer um processo seletivo. Já foi comprado um raio-x para colocar lá no hospital próprio, um investimento de quase R$300 mil. Falta fazer o processo seletivo desse profissional. Mas eu acho que temos condições, sim, de ampliar os horários de forma planejada desse nosso pronto atendimento, passar aí para atender os finais de semana, passar para 12 horas, para daí sim ter sustentabilidade, sabe, financeira, porque o que acontecia? Era muito fácil vir aqui falar que vai abrir 24 horas, mas passa um ano, vai lá e fecha. Vem campanha de novo, a promessa é 24 horas, passa mais alguns meses, aberto 24 horas e fecha. Então, ou seja, vamos fazer de forma organizada. Eu acho que o prefeito Nivaldo... Mas tem condições, tem muitos prefeitos que dizem que não há condições, é um gasto muito grande que não vale a pena. Realmente, você acha que vale a pena fazer investimento? A saúde sempre vale a pena, né, Vera? A vida não tem preço, essa é a realidade, né? Então acho que dá pra gente fazer de forma organizada e aumentando gradativamente os horários até chegar a 24 horas com a rentabilidade. Eu acho que tem condições sim. Seguinte, bom dia, Vera. Gostaria de saber se só existe o Adam como pré-candidato a prefeito no PL de Capivari. No PL sim, né? Então, Vera, não, na verdade a gente teve uma conversa lá em comum, até o ex-vereador Eltim, ele até colocou o nome à disposição, a gente até conversou sobre isso, pelo menos pelo presidente Mário, é só o nome do Ada, candidato candidato a pré-prefeitura de Capivari de Baixo. É consenso, então, do seu nome. Exatamente. Você vai para a convenção, que a gente sabe que hoje você é pré-candidato. Vai para a convenção na certeza de que vai ter o apoio dos demais companheiros. Exatamente. Bom, lá no município tem, além de você, como do PL, tem a Márcia, vem pelo PP, o Claudir pelo PSDB, o Expedito pelo Cidadania, o Vicente pelo PSL e o Kleberson pelo PDT. 6 candidatos. É um número grande de candidatos? Você acha que isso dificulta alguma coisa ou facilita? Primeiramente, até na última eleição, tivemos 11 pré-candidatos. Quem mais? Quem é? O Thiago. O Thiago, verdade. Tem o Thiago também. Então são 7 candidatos. Exatamente. Isso. Na última eleição, antes da convenção ali, tínhamos 11 pré-candidatos a prefeito, na última eleição. Se resultou no final, teve 3, né? Que foi o Brunel, o Nivaldo e o Vicente.
O Brunel depois desistiu e ficou junto com o Vicente, ou seja, ficou em duas chapas só, né? Então nessa não vai ser diferente, eu acho que no máximo aí vai ter 3 candidaturas, todos colocam o nome, porque tem que ter o partido tem que ter um líder, né? Tem que colocar o nome para despontar. Óbvio que isso tudo depende da população, depende de pesquisa, para que o nome que se saia bem, e aí sim forme uma chapa e forme essas coligações aí de prefeito e vice-prefeito para disputar a eleição. Desses 7, você acha que vai reduzir ainda mais? Reduz, vai ficar uns 3? No máximo 3 candidaturas, sei lá, em campanha. Aham, muito bem. Então, para fechar nossa entrevista, não que você não pode fazer, né, propaganda do qual é a sua plataforma de governo, mas a menina dos olhos vai ser a parte da saúde? Então, eu foco muito na questão da questão da geração de emprego, que eu acho que isso é essencial. E óbvio, né? Saúde, educação, isso é primordial, a gente sabe disso. Mas a gente tem que dar um ladinho, assim, olhar. Eu tenho um carinho muito grande pelo esporte. Voltar ao nosso campeonato amador do nosso município, dar oportunidade para os nossos adolescentes, para nossas crianças. Eu digo porque a gente teve... Eu destaco bastante, na época que eu era secretário de esporte, o para-atleta, o Zico, né? Com certeza, na próxima Paralimpíadas ele estará lá representando o Brasil, representando o Cabo Frio de Baixo. Teve grandes conquistas, inclusive internacional. Então, ou seja, a gente tem potencial para isso. A gente tem que buscar isso. A gente tem que valorizar nossos jovens. E principalmente, né, velho? Nesse mundo que está hoje, esse mundo das drogas, a gente tem que dar oportunidade para nossas crianças e adolescentes. Muito bem. Ada, querida, obrigada pela participação. Você vai voltar outras vezes aqui, com certeza. Tá, essa foi para que a gente, né? Essa foi um aquecimento, né, velho? Exato, só aquecimento, tá? Boa sorte também, né, nessa campanha, e a gente tá sempre à disposição aqui na Rádio Bandeirantes, ok? Obrigado, Vera. Obrigado à Rádio do Bandeirantes pela oportunidade. Um abraço especial lá para minha cidade, que eu amo tanto, que é Cabo Frio de Baixo. E eu sempre me coloco à disposição para a gente falar um pouco do nosso trabalho, das nossas propostas aí. Me lança aí como pré-candidato a prefeito pelo Partido PL no nosso município. Obrigado. Muito bem, um abraço.